Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs, que Jesus nos envolva na sua paz e que o nosso encontro, embora breve, seja útil, seja produtivo, seja portador de algumas reflexões para todos os que nos dirigimos a esta casa espírita nesta noite. Existe uma questão em O Livro dos Espíritos, essa obra basilar da codificação espírita, que é muito citada por boa parte dos expositores, dos estudiosos do espiritismo, sempre que o assunto se refere à necessidade que temos de nos perceber, de nos conhecer, de darmos um pouco mais de atenção à nossa individualidade. Porque sem esta percepção de nós mesmos, não temos como anotar, não temos como ter noção do estágio em que nos encontramos, das correções que precisamos fazer na nossa maneira de ver, de sentir, de agir nas nossas relações interpessoais. É a questão 919. E nessa questão, para os que ainda não tiveram ocasião de lê-la e de refletir em torno da mesma, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos, particularmente a Santo Agostinho, se existe um modo prático e eficaz que nos ajude a vencer os nossos males internos, suplantar as nossas mazelas, promover uma transformação de dentro para fora, efetiva, consistente, bela, concreta em nossa maneira de ser. E Santo Agostinho vem responder que um sábio da antiguidade já nos ensinou algo em torno deste tema. Sócrates, quando propôs uma frase que não é sua, não era sua, uma frase que ele encontrou no oráculo de Delfos, e que dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. E Kardec então redargue: mas nós já conhecemos essa máxima, mas queremos um meio prático, eficaz, uma receitinha de bolo, se assim podemos dizer. E Santo Agostinho então vem trazer uma proposta de análise das nossas ações diárias ao final do dia. Essas reflexões que normalmente fazemos ao fim de um ano, ou no dia do nosso aniversário, ou quando alguém parte, saindo da vida física, ele vem nos propor que façamos todos os dias. E aí eu me recordo de um paciente que eu tenho, que diariamente faz anotações no seu diário, porque ele quer estar atento às suas atitudes, aos seus pensamentos. Ele passa em revista seu dia, fazendo anotações num diário, numa espécie de agenda. Não que os que estamos aqui nesta noite tenhamos que fazer o mesmo, mas é um modo que ele encontrou de registrar nesse instrumento particularidades da vida dele, da conduta dele. E ninguém melhor do que Santo Agostinho, porque Santo Agostinho escreve o livro Confissões, escreve outras obras. E em Confissões, ele deixa muito claro que a sua vida se dividiu em duas. Num primeiro momento, uma vida marcada por equívocos, por erros,
era um excelente orador, um grande intelectual, mas desdenhava, de certa maneira, das coisas espirituais. E foi necessário muita persistência da parte de sua mãe, Mônica, que depois é canonizada pela Igreja Católica e vira Santa Mônica, muita perseverança, muita oração, para que Agostinho efetivamente se convertesse ao cristianismo, já que lhe era dado a filosofia, as elucubrações mentais, intelectuais. Então ninguém melhor do que ele, que teve uma vida de desvios, de enganos, e na sequência se converte ao cristianismo e passa a imprimir um novo rumo à sua existência, ninguém melhor do que ele para nos dar uma breve receita. E a receita que ele nos oferece é essa. Se vamos segui-la ou não é uma questão de foro íntimo, mas que temos necessidade de auscultar, de verificar com mais vagar o que se passa no nosso mundo mental, no nosso mundo emocional, já que é isso que dita a nossa conduta, é isso que faz com que a gente haja desta ou daquela maneira. E sem essa percepção, sem esta atenção mais atenta, para sermos redundantes, dificilmente lograremos fazer o aperfeiçoamento que precisamos fazer. E este aperfeiçoamento não é uma exclusividade dos espíritas. Os bons católicos, os bons protestantes, os bons budistas, os bons umbandistas, candomblecistas, e inclusive os bons ateus, todos temos necessidade de nos aprimorar. Mesmo quem não acredita na continuidade da vida. É muito importante que a gente busque ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, que não sejamos uma pedra de tropeço no caminho de ninguém, e que as pedras que estamos colocando em nosso próprio caminho possam também ser retiradas e transformadas em pontes, e não em muros, porque as pontes unem as extremidades, os muros delimitam, marcam território, impedem a passagem, o trânsito. E nós temos em Chico Xavier, particularmente na obra Opinião Espírita, uma página com mais de 20 itens, e nós não vamos apresentar os 20 itens, nós vamos apresentar apenas 10 desses itens, em que o espírito André Luiz vem nos fazer um convite a essa reflexão, ancorado na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Nós temos inicialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, uma colocação de Allan Kardec, capítulo 10, item 10. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa. Eis a grande dificuldade. Tentarmos nos imaginar numa sacada e observar simultaneamente que estamos na sacada e estamos transitando pela rua, por onde passam as pessoas, tentando viver esse momento duplo, de nos perceber na sacada, mas observar o que fazemos ao transitar e nos relacionar com outras criaturas. Ou se quisermos uma outra metáfora, um outro símbolo, imaginemos que estamos num cinema, estamos assistindo, mas simultaneamente nos vemos na tela, e a nossa vida está passando naquele telão. É através deste exercício que podemos tentar ver o nosso interior num espelho. Podemos pedir às pessoas mais queridas e sensatas que opinem acerca de quem somos, de como somos. O que não devemos é nos guiar o tempo inteiro por aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer, pelas críticas e pelos elogios. É preciso passar isso tudo por um crivo, o crivo da coerência. Quem fala? Como fala? Quando fala? Que intenção tem? Quando nos aponta uma falha particular, um defeito, uma imperfeição,
um equívoco, seja ele qual for. Então Allan Kardec nos propõe esse exercício, também através das páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós tivéssemos tempo, apresentaríamos um trecho de O Céu e o Inferno, de A Gênese, do Livro dos Médiuns, das principais obras da codificação, nos convidando ao autoconhecimento. Diz o Espírito Emmanuel, no prefácio do livro Agenda Cristã, e normalmente os prefácios são negligenciados, assim como a introdução de O Livro dos Espíritos. Normalmente a gente já pula para a primeira questão, e quando chegamos na conclusão, damos por encerrada a leitura, esquecendo que a conclusão e a introdução reserva ensinamentos importantíssimos. Muitas vezes fazemos isso com inúmeras obras, sejam elas as obras subsidiárias, sejam as da codificação. E o Espírito Emmanuel, no prefácio do livro Agenda Cristã, traz para nós alguns indicadores que podem nos ajudar nesse processo de autoaperfeiçoamento. Diz o Espírito Emmanuel que o milagre da perfeição é obra de esforço. Sem esforço, nenhum de nós vai conseguir ser uma criatura melhor. Enquanto nós estivermos preocupados se os outros estão se esforçando, se os outros estão superando a si próprios, enquanto o nosso olhar, a nossa lente estiver fixada na vida dos outros, mas eu acredito que os espíritas que frequentam esta casa não se preocupam com a vida alheia, só se preocupam com sua própria vida. Lá de onde eu venho, não, a gente se preocupa com a nossa e com a do próximo, a gente adora bisbilhotar a vida dos outros. Mas eu sei que vocês não fazem isso, cada qual está centrado e focado unicamente na sua própria existência. Esse esforço é o esforço do autoaprimoramento, é o esforço na direção da transformação do orgulho e do egoísmo, essas duas grandes chagas da humanidade. O egoísmo, o codificador analisou na questão 917 de O Livro dos Espíritos, dizendo que o nosso egoísmo resulta também do egoísmo do outro. Se eu percebo que o outro é egoísta, por que eu vou ser altruísta? Então eu estou reagindo muito mais do que agindo. Eu estou permitindo que a conduta do outro dite a minha própria conduta. Por isso, uma das causas do egoísmo é o egoísmo dos outros. Não, eu tenho que ser mais esperto do que ele. Eu tenho que dar o troco nele. Se ele pensa que vai me pegar na curva, eu já vou antes para a curva. Então o egoísmo do outro me arma. Lembrando que o egoísmo é o adoecimento do ego. É o ego que adoeceu. Nós não temos que extirpar o nosso eu, porque nós estaremos cometendo uma violência contra a nossa própria individualidade. Ego pode ser traduzido em termos psicológicos como eu, dependendo da corrente psicológica a qual a gente se refira. Então ninguém tem que violentar o seu próprio eu. Mas um eu adoecido pelo desejo de posse, um eu adoecido pelo equívoco de se achar único e um ser privilegiado, é um eu que se torna um eu egoísta. Então nós temos que lapidar esse egoísmo, lapidar essas arestas para que permaneça o eu, ou o ego, no bom sentido da palavra ego. O egoísmo também decorre da importância que atribuímos à nossa personalidade, segundo o codificador, nessa mesma questão 917. Se chego num lugar e as pessoas não estendem um tapete vermelho, já me sinto melindrado, já me sinto ofendido. Se falam com alguém e me ignoram, pronto. Nesse centro espírita existe panela. Existe centro espírita que tem panela e existe centro espírita que é um tacho, né? Todo mundo está junto. E muitas das vezes nós temos vários centros espíritas dentro de um mesmo centro espírita. Assim como temos vários Brasis dentro do nosso próprio país, do próprio Brasil. Mas isso tudo são os desafios que cada qual tem que ir vencendo e administrando,
segundo suas possibilidades. O egoísmo também nasce do nosso apego ao que está à nossa volta. Se formos mais desapegados, mais abnegados, certamente sofreremos menos com as perdas materiais. Então nós temos o egoísmo dos outros, temos a importância que atribuímos à nossa personalidade e temos o apego, determinando o recrudescimento do nosso egoísmo. E o vencer sobre o egoísmo demanda esforço, demanda também conhecimento. Conhecimento de quê? De nós mesmos. Demanda uma autopercepção. O nosso desafio é duplo, é conhecer as coisas, é reunir informações, é fazer a nossa incursão para fora e, simultaneamente, uma incursão para dentro. De nada vale nos conhecermos profundamente isolados do mundo, em cima de uma montanha ou dentro de uma gruta, meditando, repetindo um mantra, Om, 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 o tempo inteiro. O próprio Dalai Lama, esse líder do budismo tibetano, já afirmou que se o Ocidente necessita aprender um pouco mais a meditação com o Oriente, cabe ao Oriente aprender a prática da caridade com o Ocidente. E entender que se meditar é bom e é importante, não menos importante é pensarmos em fazer alguma coisa pelo outro. E tudo que fazemos pelo outro, em última instância, estamos fazendo por nós mesmos. Por isso é preciso conhecimento. É preciso também disciplina. E quando Chico pergunta para Emmanuel, seu guia espiritual, o que seria necessário para o bom cumprimento da sua missão, ele diz disciplina, disciplina e disciplina. E aí nós temos que abrir um parênteses para lembrar que disciplina excessiva, segundo o próprio Emmanuel, é caminho para a violência. Se quisermos observar a importância da disciplina, analisemos um carro sem freio descendo uma ladeira. O estrago poderá ser de grandes proporções. Mas se o tempo inteiro eu estou com o pé no freio, o carro não se locomove, o carro não desenvolve, não sai do lugar. A disciplina, segundo o mesmo Emmanuel, é a chave que nos permite abrir a cela das nossas neuroses, dos nossos conflitos, e nos permite sair desta cela. A dona de casa precisa de disciplina. Se ela é quem lava, passa, cozinha, põe os filhos para a escola, ela precisa ter disciplina com os horários, especialmente se ela é também uma tarefeira espírita. Então, com alguma disciplina, a gente consegue produzir mais e melhor. O milagre da perfeição é obra de elevação. E ninguém se eleva se distanciando do contato social. A palavra é esse atributo divino, segundo o Livro dos Espíritos, que nos foi outorgado. É um atributo fantástico. Então a gente precisa se relacionar. O problema é que nas relações interpessoais surgem os problemas, surgem as dificuldades. E eu costumo dizer o seguinte: se nós estivermos em paz conosco, o outro pode querer brigar, mas a gente não vai brigar. O outro não vai se enroscar em nós. A relação que deveria ser objeto de nossa prioridade é, sobretudo, a nossa relação conosco. Quanto melhor for esta relação, consequentemente, melhor serão as nossas relações em casa, no trabalho, por toda parte. Mas tem gente que identifica no outro sempre uma criatura problemática. E nunca para pensar se ele é uma figura problemática. Eu, às vezes, brincando com alguns colegas psicólogos, costumo dizer o seguinte, que há pessoas que têm problemas, mas há outras que são problemas. E as que são problema vão mudar de psicólogo, vão viver mudando de médico, mudarão de religião, mudarão de casamento, podem até mudar de orientação sexual, que continuarão problemáticas. Bom, César, então existirá aí um determinismo, um fatalismo? Não. Quando essas criaturas permitirem que a ficha caia e a sua percepção
de que ele é o causador da maioria desses problemas, essa percepção ocorra, certamente ele estará com uma boa orientação sexual e nela permanecerá. Estará num casamento X e nele permanecerá. Estará na religião Y e nela permanecerá. Porque enquanto procuramos perfeição, só encontramos solidão. Porque perfeição não é condição deste mundo de provas e expiações. Perfeição é atributo divino. E nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Quem procura a perfeição pode desenvolver, inclusive, uma neurose de perfeição ou um complexo de virtuosidade. Tem gente que tem complexo de inferioridade e se sente diminuído no círculo onde se movimenta. Mas tem gente que tem complexo de virtuosidade, se sente melhor do que a maioria das criaturas, se sente um ser diferenciado, o incompreendido ou a incompreendida, ao passo que quem mais sabe, mais deve compreender. Quem já alcançou um degrau mínimo de esclarecimento, mais deve servir, e maior deve ser a sua empatia. O milagre da perfeição é obra também de serviço, serviço ativo. Porque sem o serviço ativo, mas eu não tenho uma mediunidade fantástica. Não tem problema se a sua mediunidade não é fantástica, não é da ordem de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone Pereira. Mas se você é capaz de perceber num grau qualquer a presença dos espíritos, e se você procura ser um bom médium, procura ser devotado, abnegado, procura se corrigir, procura se perceber, não importa a envergadura mediúnica que você seja possuidor. Mas se eu não tenho grandes recursos, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. E há quem diga, quem não vive para servir, completem a frase. Sim, há quem diga isso, mas existem alguns autores que nos propõem uma revisão nesta frase. Aqueles que não vivem para servir, ainda não aprenderam a viver. Porque se eu digo que não serve para viver, então que morra essa criatura, que desapareça da face da terra. E será que já somos grandes servidores? Porque corremos o risco de estar assinando a nossa sentença de morte também. Então, quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque todos nós reencarnamos com o propósito de fazer o bem a nós próprios e fazer o bem aos que se encontram em nosso derredor. Esse é o objetivo maior da reencarnação. Leon Denis, esse grande apóstolo do espiritismo francês, vai nos dizer na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o objetivo da nossa encarnação não é a conquista da felicidade. O objetivo da nossa reencarnação é nos autoeducar. A felicidade vem como uma consequência, ela vem a reboque. Se eu buscar ser feliz como um objetivo mor da minha existência, eu corro o risco de ser profundamente infeliz. Mas se eu procurar me autoeducar, me aformosear, aprimorar os talentos, as potências que se encontram dormitando no meu interior, certamente eu lograrei alcançar esta felicidade. Chico Xavier perguntou certa feita ao Espírito Emmanuel, seu guia e protetor, que outro nome eles, espíritos esclarecidos, poderiam dar, ou que outro sinônimo para felicidade. E Emmanuel diz a Chico Xavier, para nós espíritos esclarecidos, Chico, ele não diz para nós espíritos superiores, embora nós o vejamos assim, mas ele próprio se autodenomina um espírito esclarecido. Felicidade é sinônimo de consciência tranquila. Se você tem a consciência tranquila e você não está iludido quanto a esta tranquilidade, a esta serenidade interior, então você é feliz, relativamente feliz, porque a felicidade absoluta não é deste mundo. E conseguimos também alcançar buscando o aprimoramento do nosso eu, que é justamente a proposta da questão 919.
Então, apenas num prefácio do Espírito Emmanuel, no livro Agenda Cristã, nós vamos encontrar um roteiro para o nosso progresso. Vamos encontrar uma cartilha, um beabá, que nos possibilita fazer uma reflexão em torno dos passos que precisamos dar no sentido desse autoaperfeiçoamento. Caminhando um pouco mais e entrando no livro Opinião Espírita, nós vamos encontrar então o primeiro item do Examinemos a Nós Mesmos, que é o item da paciência. E todos esses itens da página, do capítulo Examinemos a Nós Mesmos, surgem em forma de uma reflexão. Então, sobre paciência, eu sei que nenhum de nós precisa ser mais paciente, não é mesmo, gente? Já somos um poço de paciência, não somos? Há controvérsias, não há? Eu também digo que em relação a mim existem controvérsias. O Emmanuel vai dizer, certa feita para Chico Xavier, que paciente é a pessoa que é capaz de responder a uma mesma pergunta 5 vezes sem alterar o seu tom de voz. Então eu diria para vocês que eu estou fora, que eu estou em busca deste equilíbrio, de conseguir responder para meus filhos ou para uma pessoa, seja ela qual for, 5 vezes mantendo o tom de voz. Porque a nossa tendência qual é? É burro, é tapado. A gente nem fala, mas às vezes pensa, que dificuldade, quanta limitação para entender. E há professores que são tão sutis que, percebendo as dificuldades dos seus alunos, já não perguntam mais, vocês entenderam? Eles perguntam, eu me fiz entender? Porque se os outros dizem que não entenderam, então as limitações são deles, são dos outros. Mas se eu pergunto, eu me fiz entender, eu estou transferindo a responsabilidade para a maneira pela qual eu estou me comunicando. A responsabilidade é minha. Então eu preciso encontrar outros exemplos, outras estratégias, uma metodologia diferente de tentar expor este assunto, em se tratando de um bom educador diante de uma classe minimamente interessada, já que muitas classes hoje em dia se encontram bem desinteressadas. Então, em relação à paciência, espírita que não progride durante 3 anos permanece estacionário. Nos últimos 3 anos, nós, os trabalhadores espíritas, os frequentadores da casa espírita, os simpatizantes que porventura estejam aqui nesta noite, temos nos 3 últimos anos, temos a sensação de que estamos progredindo? De que estamos fazendo alguma coisa pelo nosso progresso espiritual? Estamos dando passos consistentes nesse sentido? E aí, em relação à paciência, vem a pergunta de André Luiz: estás mais calmo, afável e compreensivo? Outro dia um amigo me contava que a esposa brigou com o marido e ficou 1 mês sem falar com ele. 1 mês. E ele já não aguentava mais, porque ele a interpelava, ele indagava, diz aonde eu errei, e ela, num silêncio sepulcral. Então ele teve um insight, uma ideia brilhante. Ele chegou em casa, ela, dona de casa, resolveu esvaziar as gavetas da cômoda. E tirou as gavetas e jogou tudo em cima da cama. Foi no guarda-roupa, pegou toda a roupa passadinha com esmero e foi jogando no chão. Aí ela não se conteve. O que está acontecendo, seu louco, seu doido varrido? Por que você está fazendo isso? E ele respondeu, eu estou procurando. Mas procurando o que, criatura? A tua língua. Porque há mais de 1 mês você se nega a falar comigo. E aí ela deu uma gargalhada e ali se desfez o mal-estar entre os dois. Então a relação conjugal é uma pedra de toque importante para a gente analisar se a gente está mais calmo, está mais afável e compreensivo. Hoje, indo à praia com a família, na hora de acertar a conta numa barraca, o vendedor quase me bateu.
Mas o senhor só vai consumir isso? Não é possível, que prejuízo o senhor vai me dar numa barraca primorosa como essa, com tantas cadeiras que eu lhe arrumei? E eu tive que exercitar a minha paciência, respirar fundo. E não é fácil, porque todos nós, ainda mais os mais sanguíneos, os mais impulsivos, todos nós carregamos um homem velho dentro de nós. Não somos já uma criatura nova e renovada. Carregamos aspectos adormecidos. E eu costumo dizer para alguns amigos, me permitam essa autoexposição, que eu não sou um vulcão extinto, eu sou um vulcão adormecido. E os vulcões adormecidos podem entrar em erupção. E de vez em quando, nem sempre eu consigo concluir que me encontro mais calmo, afável e compreensivo. Nós vivemos uma situação, e eu sempre gosto de narrar esta situação quando a ocasião permite. Eu ia levando meus filhos à escola e entrei com o carro numa das ruas da cidade onde moro, e um outro carro julgou que a preferencial era dele. E quase colidimos. E eu, com muita gentileza, com muita afabilidade e doçura, engatei a ré e pus a mão para fora. Vai, meu irmão, vai, vai, reticências. E ele foi. Só que ele foi e o meu carro parou justamente atrás do dele. Eu falei, pronto. Estou eu aqui com raiva do sujeito e ele está na minha frente. Isso parece reencarnação, né? A gente faz alguma coisa, volta meio que junto do outro para reparar, e estava o meu carro colado. De repente ele abriu a porta do carro. No que ele abriu a porta do carro, eu já comecei a tremer dentro do meu. Porque eu não sei brigar. Quando eu era criança, um colega batia em mim, eu chegava em casa, e meu pai falava, agora você vai lá e bate nele. E ele me batia de novo. E chegava em casa e meu pai dizia, você apanhou de novo, apanhou, então agora você vai apanhar de mim. Então eram 3 surras. Não era nada fácil. E ele então veio em minha direção, abaixou, olhou nos meus olhos e disse assim, o senhor me desculpa, eu hoje estou muito nervoso, estou com a minha esposa no carro e estou levando ela ao médico, e eu vi que a preferência era do senhor, me perdoe. E estendeu a mão na minha direção. E eu, trêmulo, falei, o senhor também me perdoa? Olhando para cima, né? Ele estava de cima e eu embaixo. O senhor também me perdoa? Eu também estou ansioso, porque estou levando os filhos à escola e já estou atrasado. Esse homem era espírita? Não sei. Católico, umbandista? Não sei. Sei que ele teve uma atitude de compreensão, de afabilidade e de fraternidade no trânsito, que eu não fui capaz de ter com todo o espiritismo que eu julgo que esteja na minha cabeça. Foi fraterno. Então ele estava mais calmo, afável e compreensivo do que eu nessa experiência da paciência. Entusiasmo. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? É a pergunta que André Luiz nos faz. Nesses últimos 3 anos, estamos trabalhando ou estamos enfastiados, enfadados? Joana de Ângeles tem uma página intitulada O Cansaço do Bem, Espírito Joana de Ângeles, no livro Sendas Luminosas. E ela diz que o bem é uma fonte de renovação. Se eu ando cansado de dar passe, se eu ando cansado de evangelizar crianças, de fazer palestras, alguma coisa está errada. Porque nós somos os grandes beneficiados nas tarefas espíritas, muito mais do que aqueles a quem estamos momentaneamente beneficiando. Talvez eu esteja abraçando tarefas demais. Talvez eu esteja numa tarefa para a qual eu não tenha vocação, aptidão, inclinação. Então, é importante que eu reveja. Por que a minha euforia, por que a minha dedicação, por que todo aquele entusiasmo, a palavra entusiasmo, segundo Leonardo Boff, o teólogo, quer dizer ter Deus dentro de si. Então uma pessoa entusiasmada é uma pessoa plena de Deus. O seu Deus interno se manifesta com exuberância, com pujança. Por isso ela tem entusiasmo.
Imaginemos uma pessoa que canse de amar a outra. Possivelmente não está sendo amado, ou as suas expectativas não estão sendo atendidas. Ou será que isso é amor? Lançamos um ponto de interrogação. Será que o amor cansa? O amor pleno, o amor maior? O nosso amor humano e limitado, esse se cansa. Por isso, as relações terminam, novas relações se iniciam, e há quem não queira mais relação conjugal nesta reencarnação. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Mais importante do que os cargos são os encargos. Se somos dirigentes, se somos expositores, escritores, se temos uma tarefa pequenina ou uma tarefa de grande monta, isso é o que menos importa. O que importa é o que esta tarefa acrescenta à nossa vida. Se ela faz diferença no nosso bem-estar. E quanto mais anônima, melhor. Porque as tarefas que dão publicidade, notoriedade, muitas das vezes nos trazem testes. Nós que falamos da doutrina, muitas pessoas acreditam que somos isso tudo que falamos, que já realizamos todo este progresso. E quando falamos, os ouvidos mais próximos desta boca são os meus. Isso funciona como um lembrete diário. Olha, você exorta os outros a fazerem isso, você está fazendo isso? Mas se formos esperar perfeição para colaborar com euforia na seara do Senhor, ninguém vai fazer mais nada. Diz o Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, que Jesus trouxe-nos uma proposta, num primeiro momento, de humanização. A angelização é a longo prazo, mas num primeiro momento Jesus é enfático. O Evangelho é um roteiro de humanização e a longo prazo de angelitude. Mas a gente inverte. Como a gente não consegue ser anjo já, a gente então pula fora da casa espírita, debanda, larga as tarefas. No livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, nós vamos encontrar lá o resultado da pesquisa, a conclusão da pesquisa, sobre os atrasos do nosso movimento doutrinário. E eles apresentam 3, mas aqui aparece em primeiro plano, em destaque, com letras garrafais, é a preguiça mental. E preguiça mental não é só preguiça para pegar um livro espírita e ler com o auxílio de um dicionário. Às vezes temos preguiça mental para mudar a nossa vida, para estudar a nossa personalidade. Uma boa terapia pode nos ajudar. Uma criatura experiente, observadora, que acumulou conhecimentos com seus erros e seus acertos, suas venturas e desventuras, pode ser um poderoso amigo nesse processo. Então a gente precisa estudar a própria personalidade. Somos uma individualidade que animamos várias personalidades ao longo do processo evolutivo. Apego é o terceiro item do Examinemos a Nós Mesmos. Apego. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Seria estranho a gente apresentar, essa é a nossa esposa, viu? Esse é o nosso marido. Ninguém vai apresentar o cônjuge desta maneira. Seria esquisito. Essa é minha esposa, esse é meu marido, esse é meu filho, essa é minha filha. Seja bem-vindo na minha casa. O importante não é se nós usamos essas expressões, mas é o sentido, é o sentimento que está embutido no uso dessas expressões. Porque às vezes a esposa liga para o marido ou vice-versa e dificilmente pergunta como você está. Normalmente qual é a pergunta? Onde você está? Quem está aí com você? Não é? É um patrulhamento, é uma vigilância, é um monitoramento que a gente está fazendo. Claro que pode ser uma expressão de curiosidade também, e não necessariamente de domínio sobre o outro. Mas é um exemplo típico.
Claro que eu preciso saber aonde meu filho se encontra, mas ter um controle o tempo inteiro, quem possui esse controle? E tem gente que quer controlar o pensamento do outro. Você está pensando em quê? Por que essa cara? Gente, o outro não tem nem liberdade de pensar o que ele quer pensar. Não, porque eu vi que você olhou para alguém. Às vezes ele estava coçando o olho, virou a cabeça, estava olhando para alguém. O ciúme é um sintoma de uma profunda insegurança e imaturidade emocional. Então a gente precisa analisar a nossa relação de apego e desapego. Porque somos seres de passagem pela Terra. Às vezes temos apego ao tempo de casa. E se surge alguém mais jovem, com ideias brilhantes, boas ideias, e também se engaja na tarefa, ficamos enciumados. Porque eu já tenho 50 anos de doutrina espírita. E o que eu estou fazendo desses 50 anos? Estou abrindo espaços para que outros cheguem, trabalhem e adquiram as mesmas experiências? Ou estou me entronizando como figura insubstituível na casa e no movimento espírita? Então é preciso desapego. Emmanuel tem uma página muito interessante no livro Vida e Sexo, chamada Desvinculação. Não sei se está no singular ou no plural. Desvinculação ou desvinculações. Em que ele diz que muitos pais têm ciúmes das filhas e quando a filha arruma o primeiro namorado, os pais ficam quicando. E esses pais podem ter sido maridos dessas filhas em vidas passadas. Então, no inconsciente, é como se ele estivesse entregando a esposa do passado na mão de um outro homem. E o mesmo ocorre em relação às mães com os filhos. Esse filho pode ter sido seu marido numa vida anterior. E quando ele arruma uma namorada, a sogra trata de encontrar 1000 defeitos para aquele rapaz. Essa mulher não serve para você. E às vezes não serve mesmo. Mas às vezes é uma pessoa cheia de qualidades, mas enciumada. Por isso Emmanuel chama isso de desvinculação. Nasceu filha justamente para que você tenha a oportunidade de vê-la sendo feliz nos braços de um outro homem. Nasceu filho para que ele seja feliz nos braços de uma outra mulher. Porque há mães que querem para o filho uma mulher idêntica a elas. E pais que querem maridos idênticos a eles. Mas eu sei que esse fenômeno é só lá da Baixada Fluminense, de onde eu venho. Ressentimentos. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? O que é o ressentimento? É a capacidade que temos de ressentir, de sentir de novo aquilo que sentimos um dia. E ficar sentindo num ciclo vicioso, repetitivo. Por isso a necessidade do perdão. O perdão faz com que a gente libere o lixo emocional. Ninguém gosta de cultuar ou cultivar lixo dentro de casa. O perdão faz bem, sobretudo, para quem perdoa. Porque faz com que a gente libere essas emoções represadas. Mas costumo dizer, não perdoe muito rápido. Ih, César, isso é antidoutrinário. Não, não é. Porque pode ser um perdão da boca para fora. Mas também não demore demais para perdoar. Porque senão o ressentimento, as mágoas vão nos fazer mal. Então libere isso no tempo certo. E esse tempo é individual, ele é de cada um. Joana de Ângeles, espírito, tem um livro intitulado Desperte e Seja Feliz. E ela fala de 3 grandes inimigos. Um deles é o ressentimento. Os outros são a exaltação e a depressão, se não me falha a memória. Que pode ser uma grande amiga, dependendo de como a gente lida com ela. Mas fala do ressentimento. A criatura já está seguindo um outro rumo com a sua vida. E a gente continua, ela já se modificou, já pediu perdão, mas a gente continua magoado, mexido, como se fora um papel celofane, todo magoado, ou uma camisa de linho, que fica muito amarrotada pela própria urdidura do tecido. Isso não faz bem para quem? Para nós mesmos. Então é importante o exercício de liberação dos ressentimentos.
resignação. Entendes melhor a função da dor? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É fácil falar da dor dos outros, mas quando se trata da nossa dor, a gente fica, como diz uma amiga minha nordestina, igual siri na lata. A gente sobe nas tamancas. A dor é um fenômeno universal que nos atinge a todos. O sofrimento é a dimensão subjetiva da dor. Por isso, 10 pessoas vão sentir a perda de um ente querido, a desencarnação, de forma diferente. A dor será a mesma, a dor da perda. Mas o sofrimento, já que ele é a dimensão subjetiva da dor, ele será diferenciado de criatura para criatura. Como temos lidado com as nossas dores? Fazemos questão de publicá-las, de fazer com que todos as conheçam? Não temos ainda, talvez, condições de lidar com a dor, como Leon Denis fala no Problema do Ser, do Destino e da Dor, encarando-a como uma amiga sublime, que vem nos fazer ascender aos cimos mais altos da vida universal. Nenhum de nós, possivelmente, já tem essa relação, como um Francisco de Assis teve com a irmã Dor, recebendo inclusive os estigmas do Cristo, num fenômeno extraordinário, de tamanha identificação que ele tinha com Jesus, daí ser dito que ele foi o maior êmulo do Cristo na face da terra, um restaurador das bases do cristianismo primitivo. Se não temos uma estrutura psicológica de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, dos grandes mártires do cristianismo dos primeiros tempos, como temos lidado com a nossa dor? Falamos dela o tempo inteiro? Brincamos com ela? Ou ela continua nos castigando? E tem gente que cultiva dores. E as dores e as doenças trazem mensagens cifradas. Enquanto não aprendemos a decodificar o que elas querem nos dizer, elas vão continuar nos incomodando. Depois que aprendermos o que elas querem nos ensinar, sejam elas quais forem, dificilmente elas vão continuar nos macerando internamente. Dedicação. Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Kardec é claro na introdução do Livro dos Espíritos, quando nos convida a estudar a doutrina com regularidade, continuidade e recolhimento. Recolhimento é fundamental para que a gente amadureça aquela informação, busque em outras fontes. O que não passa pelo crivo da universalidade dos ensinos, a gente deve guardar certa suspeição. Quantos médiuns deram essa informação? Que médiuns são esses? Que folha de serviços eles já possuem, já apresentam dentro do movimento espírita? As revelações são bem-vindas. O Espiritismo é a terceira revelação. As obras de André Luiz trazem um desdobramento da codificação. Joana de Ângeles traz para nós a série psicológica, mas tudo dentro de uma articulação com os postulados do Espiritismo. Então a gente precisa examinar as novas obras que surgem. E há quem se demore muito examinando obras novas que surgem e perca de vista o estudo da codificação. Dona Ivone Pereira não passava um ano, essa médium notável, sem estudar a codificação espírita. E seu amigo esperantista como ela, Afonso Soares, um dos diretores da FEB, ficava intrigado como Dona Ivone consegue. E depois que Dona Ivone desencarnou, ele ficava intrigado, por quê? Porque ela fazia enxovais, visitava enfermos, recebia o receituário mediúnico, costurava para manter sua própria sobrevivência. Ela se intitulava modista, e modistas eram as costureiras de antigamente. Uma pessoa muito modesta e que sofreu muito. Os que tiveram acesso às diferentes biografias de Dona Ivone podem atestar o que eu estou dizendo. Mas produziu verdadeiras pérolas da literatura espírita.
E depois que ela desencarnou, Afonso Soares reuniu os 5 principais livros da FEB, chamado Pentateuco, somou o número de páginas e dividiu por 365. E chegou a um número aproximado de 6, dá uma dízima periódica. E concluiu: se nós começássemos a ler no dia 1º de janeiro o Livro dos Espíritos, no dia 31 de dezembro estaríamos concluindo a leitura de A Gênese, lendo 6 páginas ou 3 folhas por dia da codificação espírita. E dá tempo da gente continuar indo à praia e pegando aquele bronzeado. Dá tempo da gente ver as novelas, todas as novelas da Globo e dos outros canais. Dá tempo de acompanhar a Cabo Friense, não sei se ela está na 1ª ou na 2ª divisão. Dá tempo de acompanhar se o time vai ir para a Libertadores, se ele vai ser rebaixado, lendo 6 páginas ou 3 folhas da codificação espírita. E dá tempo de ler jornal, de ler revista, de ler um bom romance, e de trabalhar, e de cuidar dos filhos. E ele faz isso para tentar entender como Dona Ivone conseguia essa proeza. A palavra: tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras. Quando nos referimos a alguém, destacamos qualidades mais do que imperfeições? Ou mais imperfeições do que qualidades? E quando se referem a nós, como gostaríamos que fossem tais referências? Se detendo mais nas nossas imperfeições ou mais nas nossas qualidades? Nossas mãos são mais abençoadoras ou são amaldiçoadoras? Cabe a cada um fazer a sua reflexão. O item 8. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Porque no centro espírita eu sou um doce, todo mundo me ama, todo mundo me abraça, me beija, eu beijo todo mundo, eu abraço todo mundo é muito fofo, é da minha família espiritual. Emmanuel, naquela série Pão Nosso, Vinha de Luz, faz uma distinção entre família e parentela. Parentela são os laços consanguíneos. E família são os laços espirituais. Se esse pertence à nossa parentela, vamos trabalhar para que ele passe a pertencer à nossa família. E não vamos ficar com aquela ideia equivocada. Então quer dizer que se eu aturar minha mulher nessa encarnação, na outra eu estou livre dela? Não, não estará livre dela. Nós precisamos amá-la. Então se eu aturar esse sapo, na próxima eu ganho um príncipe? Não, é preciso que ele se torne um príncipe. Brincadeiras à parte, cada um sabe exatamente o que tem dentro de casa e os desafios que possui. Conheci uma senhora que não podia ir ao centro. O marido não deixava, porque ele queria que a comida estivesse pronta. Mas a senhora não pode deixá-la pronta? Eu já deixo, mas ele quer que eu ponha na mesa. A senhora já não pode pôr na mesa, mas ele quer que a comida esteja quente. Não dá para fazer e já pôr em cima da mesa próximo da hora dele chegar, mas ele quer que eu esteja com ele. E aí eu não aguentei. Ele não quer que a senhora dê na boca dele também, não? Porque a mulher está saindo para ir ao centro espírita. E o homem está enciumado, está com essa posse toda. Está saindo para dar passe, para receber desencarnado, para evangelizar crianças. Difícil, né, gente? Mas colhemos o que plantamos. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Ou estou enfadado, enfastiado, cansado, doido para sair desse centro espírita? Já não aguento mais a reunião mediúnica, já não aguento mais aquelas palestras, os expositores repetem. Tem gente que já olha na escala, não vou. Só vou quando fulano não for, porque eu não aguento fulano. Ele começa a falar, não para. Ou então ele repete sempre as mesmas coisas. E a repetição também é parte do processo de aprendizagem. Então, estamos mais felizes nos 3 últimos anos?
O último item, aproveitamento. Que utilidade vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária? Às vezes a gente está muito preocupado em analisar a vida sexual do outro. O que ele está fazendo da vida sexual e afetiva. E perdemos de vista que somos avaliados pela espiritualidade não apenas pelo uso da nossa sexualidade. O uso do tempo, o uso do dinheiro, o uso da beleza, o uso do carisma, o uso da inteligência. São vários os indicadores que permitem aos espíritos nos avaliarem de lá para cá. Mas nós temos uma visão reducionista e nos avaliamos pegando um desses quesitos, normalmente o afetivo sexual. E aí julgamos, pré-julgamos e já sentenciamos o outro. Não há como pararmos de julgar. É muito difícil suspender o juízo, mas que pelo menos os nossos juízos sejam provisórios, que eles não sejam definitivos. Porque tem gente que julga e que a revelia das próprias leis humanas não permite recurso, não permite que o outro apresente seu ponto de vista. Aí fica muito difícil. Hahnemann, no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, para irmos encerrando. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz, voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Então é uma ideia falsa, a ideia que nós não podemos nos modificar. E o grande prêmio que vamos adquirindo é a paz interior. É a sensação de que estamos crescendo, mesmo que o mundo não perceba, mesmo que os nossos companheiros de ideal não saibam das nossas lutas internas. O importante é que nós sabemos as lutas que travamos, as dificuldades que enfrentamos, as vitórias e as derrotas que obtemos. E como todos nós precisamos de entusiasmo para viver, disse o poeta do otimismo da minha querida Baixada Fluminense, de onde eu venho, o poeta João Prado, numa poesia intitulada Versos de Reconstrução. Todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa, e o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 a lutar, sua força é de 2, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo. As armas mais fortes para o homem lutar, faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi vocês. Obrigado.